Olá, hoje eu vou falar sobre milagre, mas antes eu quero ressaltar a importância de você compartilhar esse vídeo caso ele te abençoe, para que possa chegar a quem está precisando. Quero começar lendo um texto que foi muito usado por Deus em um momento que a gente precisava de um milagre, e efetivamente o milagre aconteceu. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com um soldado sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Eu contei no último vídeo que o Vitor tinha pego uma infecção generalizada e o quadro dele era muito grave mesmo. Nessa época, eu estava em Goiânia trabalhando. Então eu ia para Brasília só no final de semana para poder visitar o Vitor lá na UTI. E um dia, logo depois que ele foi para esse hospital, passou alguns dias, a Monique me ligou, desesperada, chorando, dizendo que o Vitor estava muito ruim, que ele não reagia e que o médico tinha dito que tinha feito um exame e detectado sopro no coração. A gente na época não sabia o que exatamente isso significava, mas aquilo tirou a nossa paz, e principalmente por causa do estado em que o Vitor estava. Realmente muito grave e muito sem reação. Quando ela me ligou e falou isso, eu também comecei a chorar, e eu estava sozinho, e eu comecei a entrar em angústia, e comecei a orar, buscar a Deus, e pedindo assim: Deus, eu quero ir lá, quero orar com meu filho, eu quero impor as mãos sobre ele, quero colocar a mão no coraçãozinho dele e orar. Só que eu não podia porque, como eu era autônomo, eu só ganhava se eu trabalhasse. E eu tinha assumido vários compromissos para aqueles dias. E eu ali naquela angústia, pensando se eu deixava de mão os compromissos e ia para Brasília para poder orar para o meu filho. E decidi ligar um pouco a televisão para espairecer um pouco. E quando eu ligo a televisão, está passando uma pregação de um pastor, ele já estava no final da pregação, e o texto era exatamente esse que eu li. E esse pastor então começou a falar assim: se tem alguém que você ama, que está doente, e tudo que você queria era poder ir lá onde essa pessoa está para poder orar com ela, mas você não pode, você não precisa ir. Basta uma palavra de Jesus. Aquele centurião creu que bastava uma palavra de Jesus, e não importa onde a doença está, a cura vai chegar até lá. E na hora veio no meu coração assim uma alegria, porque o meu sentimento era quase que assim: eu nem preciso mais pedir. A sensação que eu tive era que Deus estava olhando para mim e dizendo assim: pede, porque eu estou doido para fazer um milagre. E então eu comecei a orar pedindo, mas ao mesmo tempo agradecendo, porque eu vi que Deus estava me respondendo através daquela pregação, através daquele pastor, através daquele texto. E aquilo encheu o meu coração de uma maneira que eu comecei a cantar e a louvar a Deus. E eu saí de um estado de angústia, de desespero, de tristeza, para um estado de alegria, de êxtase, por crer que o milagre já estava acontecendo, porque a palavra de Deus foi ministrada no meu coração. E naquele momento eu louvei a Deus até de madrugada, até umas 3 horas da manhã, fui dormir de madrugada, mas mesmo tendo dormido tão tarde, eu acordei cedo no outro dia para trabalhar, feliz, tranquilo, tomei meu café, saí para trabalhar. Eu tinha certeza de que eu receberia uma ligação da Monique dizendo que o quadro tinha mudado. E eu lembro exatamente, como se fosse hoje, eu estava numa loja comprando peças para uma manutenção que eu ia fazer, quando o celular toca
eu atendo e a Monique estava empolgadíssima, feliz, entusiasmada. E ela falando assim, Daniel, a aparência do Vitor tá ótima. Eu não sei o que aconteceu, mas ele tá ótimo. Ele tá tão bem que eu queria levar ele para casa. A vontade era tirar ele de lá e levar ele para casa, porque parecia que estava ótimo. E o médico disse que eles tinham refeito o exame do sopro no coração e não tinha nenhum sinal de sopro no coração. Deve ter dado algum problema, algum erro, alguma coisa assim. Na hora eu sabia que não tinha sido erro médico nem nada disso, que Deus tinha realmente feito um milagre, não só pela questão do sopro no coração, mas o quadro geral do Vitor mudou completamente de um dia para o outro. Eu não sei se você está passando por algo parecido com o que a gente passou. Eu não sei se tem alguém que você gostaria de orar com essa pessoa, de que essa pessoa fosse curada e você não pode estar com ela. Talvez até você esteja. O importante não é onde a doença está. O importante é que basta uma palavra de Jesus, que a cura vai chegar aonde a doença está.